Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2022. O título desta série de lições é Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O comentarista desta lição é o pastor José Gonçalves. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 3, que tem por título A Sutileza da Imoralidade Sexual. O textuário da lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, e nos diz: Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A verdade prática nos ensina: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos do 15 ao 20. E o segundo texto está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 26 ao 28. Acompanhe a leitura, por favor, 1 aos Coríntios, capítulo 6. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora, Romanos capítulo 1. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. O plano de aula nos apresenta 3 objetivos para esta lição. Primeiro, explicar a revolução sexual na sociedade atual. Segundo, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. Terceiro, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Meus irmãos, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está aqui, logo abaixo na descrição deste vídeo. Outro sim, meus irmãos, conforme temos mencionado nos 2 primeiros vídeos desse trimestre, nós não estamos mais trabalhando com listas de transmissão. E sim, nós criamos alguns grupos de WhatsApp para que os irmãos possam receber os materiais que nós disponibilizamos, as notas de aula, e também o link para a videoaula, né, assim que estiverem disponíveis. Então não será possível nesse trimestre, como eu fazia nos trimestres anteriores, de interagir com os irmãos praticamente de forma individual. Então estes grupos de WhatsApp, para que os irmãos se lembrem disso, são apenas para recebimento dos materiais, não sendo possível a interação conosco, irmão, porque realmente eu não tenho condições mais de tempo de atender aos irmãos de forma individual. Então os irmãos, por favor, tenham paciência, tenham, como é que eu posso dizer, entendam, né, essa nossa limitação e nos ajudem com as vossas orações. Em os irmãos tendo alguma dificuldade em entrar nos grupos, os irmãos podem mandar uma mensagem neste QR Code que está aqui do lado, os irmãos apontem o seu celular para este QR Code, e os irmãos vão entrar em contato com o nosso irmão Terêncio. O irmão Terêncio está aí no Brasil e é um irmão que prontamente se habilitou, né, se
se posicionou para nos ajudar a dar suporte aos irmãos, àqueles que querem entrar nos grupos do WhatsApp que nós disponibilizamos. Aqui na descrição do vídeo também temos o link para os 2 grupos remanescentes que nós temos. Nós criamos 4 grupos e 2 grupos praticamente estão lotados. Então eu vou deixar os links dos outros 2 grupos, que ainda tem bastante vaga para os irmãos, em os irmãos querendo entrar nesses grupos para receber os materiais em primeira mão assim que eles são liberados. Como habitualmente fazemos, contamos com as vossas orações. Agora sim, vamos para o comentário. Introdução. Nesta lição, abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Meus irmãos, esta aula, conforme nós já vimos pelo texto, pelo título e pelos textos que nós lemos até agora, e por esta frase do comentarista, nós vamos tratar da parte da sexualidade. É de extrema importância nós tratarmos deste assunto de sexualidade, justamente apontando o padrão bíblico estabelecido por Deus. Pois o que temos visto neste mundo, meus irmãos, são padrões completamente opostos àquilo que Deus determinou para as suas criaturas no que diz respeito a se exercer a sexualidade. Infelizmente, muitos desvios nesta área da sexualidade têm ocorrido, inclusive dentro de algumas igrejas. E por conta disso é muito importante que este assunto seja tratado de uma forma sóbria, de uma forma equilibrada e principalmente, meus irmãos, cada um dos irmãos que vai ministrar, incluindo a mim, incluindo eu, esteja sob a direção do Espírito Santo para que este tema seja tratado de maneira sábia, de maneira respeitosa e em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Meus irmãos, como tratamos nas lições anteriores, é muito importante nós nos lembrarmos que o mundo, a humanidade como um todo, principalmente na parte ocidental, está passando por uma profunda mudança cultural promovida pelo nosso adversário e suas hostes malignas, porque o nosso adversário está preparando o coração da humanidade, das pessoas do mundo, para a revelação do anticristo. E por conta disso, um dos objetivos principais do nosso adversário é tentar afastar o maior número possível de pessoas do modelo bíblico do que diz respeito à sexualidade. E conforme o comentarista mencionou, meus irmãos, a respeito da revolução sexual, na década de 1960 ocorreu o que convencionou-se chamar de revolução sexual, que faz parte também da estratégia do nosso inimigo de arrancar da cultura em geral todos os traços do que eles chamam de tradução judaico-cristã. O que é a tradição judaico-cristã trata justamente daqueles fundamentos bíblicos que estavam misturados no meio da cultura popular. O que aconteceu ali na década de 1960, na chamada Revolução Sexual, foi mais um esforço do nosso inimigo para destruir, para arrancar, para remover completamente da cultura ocidental todos os tipos dos traços das doutrinas judaico-cristã, da tradição judaico-cristã, que impregnava a cultura até então. Então, desde principalmente o começo do século XX, o inimigo tem lutado e tem conseguido grandes avanços nesses seus objetivos de fazer com que o povo se afaste completamente de todo tipo de ensinamento, todo tipo de conceito, todo tipo de tradição judaico-cristã, no qual a sociedade estava baseada por vários e vários séculos. Então, na década de 1960, ocorreu um movimento chamado Revolução Sexual, que realmente colocou por terra muitas das tradições, muitos dos paradigmas, conforme nós vamos ver mais para frente, esses paradigmas eram baseados naquilo que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Esses paradigmas foram destruídos da cultura popular, permanecendo praticamente apenas dentro das nossas igrejas. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade.
Aqui, meus irmãos, é importante nós mencionarmos que todo o processo de mudança cultural, ele age, ele atua em cima dos valores que aquela sociedade, que aquela cultura defende. Então, para que se consiga mudar uma cultura, é necessário que haja mudança nos valores defendidos. Então, antes da Revolução Sexual, os valores defendidos normalmente eram os valores que nós encontramos na tradição judaico-cristã, conforme eu mencionei, que eram aquelas tradições baseadas nos ensinamentos bíblicos. Aquele procedimento era valorizado. Com o advento da Revolução Sexual, o que aconteceu? Outros valores contrários ao que a Bíblia defende foram introduzidos na cultura. Como, por exemplo, antes da Revolução Sexual, pregava-se ou vivia-se, considerava-se o casamento heterossexual monogâmico como sendo algo de grande valor. Considerava-se o relacionamento íntimo dentro dos limites do casamento como algo de grande valor. Quando aconteceu a Revolução Sexual, foram introduzidos outros valores. Por exemplo, a liberdade, entre aspas, de poder se relacionar com outras pessoas intimamente, sem precisar se preocupar se é casado ou se é solteiro. Percebo então que esse valor, por exemplo, é um valor completamente contrário ao ensinamento bíblico. Mas foi um valor defendido, que passou a ser defendido após a Revolução Sexual ali de 1960, da década, né, de 1960. Então percebam essa questão, meus irmãos. Toda mudança cultural que ocorre está baseada na mudança dos valores defendidos por aquela sociedade. Conforme o comentarista mencionou, práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por quê? Porque foram introduzidos outros valores que apoiam essas práticas que antes eram até criminalizadas e hoje elas são, por exemplo, até incentivadas de uma certa forma pela sociedade, pelas pessoas, né, que habitam aqui, principalmente na parte ocidental deste mundo. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada, justamente por conta, inicialmente, da Revolução Sexual da década de 1960 e depois, conforme nós veremos durante a lição, apoiada pelas mídias, que começou lá atrás com a televisão. E hoje, junto com a televisão, apesar de que a televisão perdeu muito da sua força, mas começou com a televisão foi uma das armas mais eficazes que Satanás se utilizou para realizar mudanças culturais, principalmente aqui no lado ocidental da Terra. E hoje em dia, conforme eu mencionei, a TV perdeu o seu valor, a televisão, né, principalmente a TV aberta, perdeu o seu valor, quase ninguém mais assiste, ou uma parcela muito pequena da população assiste TV aberta, mas temos outras formas de influência neste mundo, as mídias, né, sociais, as redes sociais, a questão dos filmes, a questão das séries, a questão da internet como um todo, são meios que influenciam poderosamente nessa questão cultural. E quando olhamos para isso que o comentarista cita a respeito de sexo antes do casamento, que antigamente era, de acordo com a tradição judaico-cristã, algo abominável aos olhos de Deus, hoje é algo aceito, porque justamente por conta dessa mudança de valores introduzida através principalmente das mídias, da TV e outras coisas mais, a ação dessas mídias vai trabalhando no subconsciente das pessoas e vai mudando lentamente os valores dessa sociedade. Na contramão de tudo isso estamos nós, cristãos. Nós, como cristãos, não podemos ser influenciados pela cultura secular, pela cultura do mundo. O que deve nos influenciar diretamente, queridos, é tão somente a palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve nos mostrar, que deve nos guiar, que deve nos conduzir no caminho para Jerusalém Celestial dia após dia. Enquanto o mundo é influenciado pelas mídias sociais, a igreja precisa continuar sendo influenciada tão somente pela palavra de Deus. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime,
também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Tudo isso, meus irmãos, faz parte, justamente conforme mencionamos, desta mudança cultural que o nosso inimigo tem implantado, principalmente nas nações ocidentais desta terra. As mudanças culturais nas nações orientais são um pouco mais difíceis de ser implantadas num prazo curto, porque os orientais prezam muito mais pelas tradições do que nós ocidentais. Mas mesmo lá, muitas coisas têm mudado, muitas coisas têm sido alteradas, tão somente, conforme eu mencionei, como preparação para a aceitação, para o recebimento, para a revelação do anticristo nesta terra. A palavra-chave para esta lição é imoralidade. Chegamos ao tópico 1, a revolução sexual. Subtópico 1, um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro deste modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Queridos, paradigma significa um padrão seguido pela maioria. Conforme o comentarista pontuou e nós já havíamos citado na introdução, durante muitos séculos, o que influenciou a cultura, principalmente a cultura ocidental, foi justamente, como o comentarista menciona, o paradigma ou a tradição judaico-cristã, que seriam os ensinamentos que nós encontramos na Bíblia, ou, conforme até o comentarista mencionou, os ensinamentos inferidos a partir dela, ou seja, aqueles procedimentos que, através da leitura da Bíblia, as pessoas entendiam que aquela era a vontade de Deus e passavam a usar aquele procedimento como sendo um valor cultural, ou seja, algo a ser defendido, algo a ser praticado, algo a ser seguido. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por este modelo. Meus irmãos, em relação à sexualidade, nós vemos através da história que os pecados sempre estiveram presentes na história da humanidade. E quando se fala de pecados relacionados à sexualidade, mais ainda. Nós vemos exemplos bíblicos de situações terríveis acontecendo lá no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, coisas terríveis acontecendo lá atrás. Então, isso nos mostra que a humanidade sempre esteve envolvida na questão do pecado, no que diz respeito à sexualidade. O que ocorre com a cultura baseada no paradigma judaico-cristão significa o quê? Que as pessoas sabiam qual era o correto. As pessoas sabiam qual era o procedimento que elas deveriam ter. Elas pecavam, elas, vamos dizer assim, ignoravam, elas desobedeciam aquele senso comum, mas elas sabiam que estavam desobedecendo. Elas entravam no pecado, elas entravam no adultério, elas entravam, enfim, numa vida de imoralidade, mas elas sabiam que estavam erradas, elas sabiam que aquilo que elas estavam praticando estava contrário àquilo que Deus, através da sua palavra, havia revelado. Então, mesmo que as pessoas não fossem fiéis à cultura, fossem fiéis à palavra de Deus, porque elas, mesmo assim, elas não serviam a Deus, havia aquele sentimento de que, opa, eu estou fazendo isso, mas eu estou errado. Eu estou contrário ao que Deus espera de mim. O que está acontecendo hoje? Hoje está acontecendo que, por conta do trabalhar do nosso inimigo na cultura, muitas pessoas estão vivendo vidas imorais, muitas pessoas estão vivendo situações complicadíssimas quando comparado o seu jeito de viver com aquilo que a Bíblia ensina. Porém, essas pessoas, no seu entendimento, elas não estão erradas. Por quê? Porque foi retirado do seu coração todos aqueles paradigmas, conforme mencionamos, vamos repetir de novo, os paradigmas judaico-cristãos, ou seja, aqueles preceitos que a cultura estava baseada antes ali da Revolução da década de 1960. Então hoje as pessoas estão no adultério, as pessoas estão, enfim, tendo uma vida promíscua, uma vida sexual promíscua, em fornicação e tudo mais, porém a sua consciência não as acusa.
Por quê? Porque a sua base moral foi completamente destruída pela mudança cultural. Percebam então, meus irmãos, o quanto é grave esta situação da humanidade. No passado, conforme mencionamos, mesmo que as pessoas soubessem o que era certo, o pecado sempre esteve presente. E elas pecavam e a sua consciência as acusava. Hoje, nem isso acontece. Pessoas vivendo uma vida completamente imoral, completamente ao contrário daquilo que a Bíblia ensina, e, no entanto, a sua consciência não lhe diz nada. Ela até defende o seu modo de vida, a pessoa até defende o seu jeito de ser, porque na sua consciência não há nada da parte de Deus. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Conforme eu mencionei, as pessoas antes da Revolução de 1960, da década de 1960, erravam, mas tinham na mente, tinham na consciência qual era o padrão bíblico. E para quem é assim mais velho como eu nasci em 1967, nós podemos ver que até não bem pouco tempo, até os anos 70, anos 80 no máximo ali, nós víamos que as pessoas tinham esse sentimento, tinha essa questão cultural, esses valores que são baseados no que a palavra de Deus ensina. As pessoas tinham esses valores enraizados ali no seu subconsciente, no senso comum. Hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, principalmente é muito triste isso que eu vou dizer, principalmente nas pessoas mais jovens. Uma boa parcela da juventude não tem nada da palavra de Deus dentro de si, dentro do seu ser. A sua consciência não acusa de nada, tudo o que ele faz está na mente dele normal. Tudo aquilo que ele vem a praticar é normal, ou seja, tudo é lícito, ele pode viver de qualquer maneira, porque infelizmente não há nada de Deus dentro desta pessoa. E essa situação, meus irmãos, nos faz pensar, nós como igreja, a respeito da nossa grande responsabilidade em anunciar o Evangelho para essas pessoas. E percebam o seguinte, irmãos, anunciar o Evangelho não é simplesmente dizer Jesus salva. Nós precisamos apresentar o pecado para essas pessoas. Nós precisamos apresentar ou dizer a estas pessoas que a vida que elas estão levando está afastando cada vez mais elas da presença de Deus. Hoje não vemos mais a conscientização a respeito do pecado. E essa é uma necessidade grande para todos nós, é uma responsabilidade grande que está sobre os nossos ombros, nós como igreja, justamente de fazer o trabalho que João Batista fez. Trazer a consciência do pecado para a vida dessas pessoas. Porque se elas não tiverem consciência de que estão vivendo uma vida pecaminosa e estão caminhando para a condenação eterna, elas não vão se preocupar em buscar um Salvador. Então percebam, meus irmãos, essa questão da mudança cultural, o que tem feito na vida das pessoas. Pessoas vivendo atoladas no profundo lamaçal do pecado, porém a sua consciência não o acusando em nada, como se aquela vida que ela estivesse levando estivesse completamente correta diante do Deus Todo-Poderoso. E é mentira, e isso é uma ilusão grande. E cabe a nós, igreja do Senhor, nesta terra, anunciar, meus irmãos, aleluia, que o nosso Deus é santo, anunciar que o Deus Todo-Poderoso está se ira todos os dias, e que essas pessoas que não obedecem, que não servem a Deus, estão caminhando para a condenação eterna. Meus irmãos, nós como igreja temos muito trabalho a realizar para o Senhor nesta terra. Esta mudança cultural que tem ocorrido tem afastado cada vez mais as multidões da presença de Deus, do temor de Deus, do conhecimento de Deus. E urge a nós como igreja a responsabilidade de anunciar este evangelho da salvação, este convite para a salvação em Cristo Jesus, não nos esquecendo que nós precisamos trazer a consciência do pecado para estas pessoas. Nós temos uma grande responsabilidade dada a nós, igreja, pelo Senhor nosso Deus. Havia, portanto, uma visão conservadora
sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Mais uma vez, repetindo, mesmo que as pessoas não seguissem, mas elas tinham consciência do que era certo e do que era errado. Então isso, conforme o comentarista mencionou, dava para essas pessoas uma chamada visão conservadora, ou seja, conservando uma visão de conservar as tradições, conservar os costumes e conservar as práticas de acordo com aquilo que a palavra de Deus regia. Mas, conforme mencionamos, hoje as coisas estão completamente mudadas. Subtópico 2, a quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Queridos, essa chamada quebra de tabu é justamente o esforço ou as práticas que visam destruir os padrões antes seguidos. Vocês se lembram que eu acabei de mencionar que o que regia a sociedade antes da década de 1960 era uma cultura baseada nos paradigmas judaico-cristãos. Que seriam os paradigmas, conforme já mencionamos, os padrões de comportamento. Quando se menciona, precisamos quebrar este tabu. Quebrar o tabu é justamente derrubar este padrão de comportamento. E de acordo com o que o comentarista mencionou, esse movimento para a quebra de tabu foi justamente um movimento direcionado para que aqueles conceitos, a tradição judaico-cristã não mais fosse observada e fosse colocado no lugar um outro valor, uma outra prática, um outro tipo de comportamento. E justamente esse outro tipo de comportamento, esse outro tipo de prática, essa quebra de tabu ganhou força justamente no movimento da Revolução Sexual da década de 1960 e depois foi sendo consolidada através das mídias sociais, principalmente da televisão, há 30, 40 anos atrás. 30, 40 anos a televisão veio com muita força mudando a cultura e depois de uns 15 anos para cá, outras mídias sociais ajudando nessa completa transformação cultural, quebrando realmente todos os paradigmas que eram observados antes da década de 1960 e hoje o mundo está desta forma que nós estamos vendo. Então, quebrar o tabu era justamente parar de seguir a norma estabelecida, parar de seguir naquilo que a cultura se baseava, o que era nas regras bíblicas, nas orientações bíblicas. O inferno e as suas hostes lutaram para que esse padrão baseado na Bíblia fosse destruído e eles tiveram vitória quanto a isso. Hoje a sociedade, meus irmãos, principalmente a parte mais jovem, muitos deles não têm o conhecimento de Deus, não têm um conhecimento sólido a respeito de uma vida que deve ser vivida para agradar ao Deus Todo-Poderoso. Isso é muito triste de dizer, meus irmãos, mas é a pura realidade. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir desta época. Percebam aqui, meus irmãos, a quantidade de coisas que o comentarista citou. Primeiro, ele fala que a chegada da TV, com a chegada da TV, a contracultura. O que é a contracultura? É justamente um movimento para destruição, um movimento para transformação cultural. Então a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Vocês se lembram que há 30 anos praticamente todas as casas tinham, a maioria das casas tinham televisão e esta televisão ficava ligada praticamente o dia todo, doutrinando principalmente crianças, jovens, crianças, adolescentes e jovens que passavam 3, 4, 5, até 8 horas por dia diante desse aparelho. E esse aparelho, conforme nós já mencionamos, foi uma das armas mais eficazes usadas pelo nosso inimigo para a transformação da cultura naquilo que nós estamos vendo hoje. E aqui o comentarista continua citando, né? Por exemplo, a contracepção, a questão
dos anticoncepcionais, a questão da nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, ganhou muito mais força através desta ferramenta de mudança cultural que foi a TV. Não deve ser segredo para ninguém que a Rede Globo aí no Brasil foi uma das maiores armas usadas pelo nosso inimigo para incutir na mente das pessoas, por exemplo, que o adultério era algo normal, que a homossexualidade é algo normal, que o roubo, a mentira, enfim, tudo aquilo que nós como cristãos combatemos porque é pecado, tudo isso foi normalizado, tudo isso foi apresentado para as pessoas, principalmente através das novelas da Rede Globo, como sendo algo normal e acabou mudando a cultura, e hoje essas práticas que são contrárias ao que a Bíblia Sagrada ensina são normalizadas, são aceitas e muitas vezes são até defendidas por grande parte da população. É muito triste, meus irmãos, e hoje nós vemos o grande trabalho, a grande responsabilidade nossa como igreja de anunciar este evangelho que transforma, que muda, que liberta, que purifica, que cura e prepara para levar para o céu. Nós, como igreja, precisamos despertar, meus irmãos, para a evangelização e para continuar trabalhando. Nós agora que temos que trabalhar na contracultura, apresentar para este povo justamente a cultura do reino de Deus, a cultura da santidade, a cultura da moralidade, a cultura da sinceridade e da verdade. Quando a maioria das pessoas mente, a maioria das pessoas engana, a maioria das pessoas está vivendo uma vida imoral, nós como igreja precisamos apresentar a cultura do reino de Deus para essas pessoas e mostrar a grande diferença que faz nas nossas vidas justamente a presença deste Deus maravilhoso. Desta forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. Como é a sexualidade defendida pelo cristianismo? O casamento heterossexual, monogâmico e com a sexualidade desempenhada justamente depois do casamento. Este era o padrão. Não era permitido sexo antes do casamento, não era permitido relação extraconjugal, não era permitido a questão do relacionamento homoafetivo, nada disso era permitido pela cultura baseada na tradição judaico-cristã. Porém, o inferno se levantou, mudou completamente a cultura e, conforme o comentarista mencionou, quebrar este padrão bíblico estabelecido para o casamento, para a família, era um tabu que precisava ser quebrado e acabou sendo quebrado, conforme mencionamos. Houve realmente uma mudança cultural e hoje os padrões bíblicos não são mais observados pela maioria das pessoas, principalmente daqueles que não servem a Deus. A cultura realmente foi completamente transformada. A partir dos anos 1980, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. O comentarista parece aqui que ele quer fazer uma relação entre a questão do aumento da indústria pornográfica com a relação com a questão do relacionamento fora do casamento ou antes do casamento. Eu não tenho assim informações para confirmar ou negar esse tipo de coisa, mas os irmãos fiquem à vontade em pesquisar nas fontes que os irmãos acharem importantes para isso. Mas o que me vem à mente é que talvez não seja apenas por esta questão do aumento da indústria pornográfica, mas como um aumento de um conjunto de situações. O aumento, por exemplo, do alcance da influência da TV, dos filmes, né, de Hollywood e muitas outras coisas mais usadas pelo nosso inimigo para executar essa transformação cultural. O que nós podemos verificar é que conforme os anos vão seguindo, maior liberalidade está sendo implantada na cabeça das pessoas através da mudança cultural e hoje, infelizmente, estamos vivendo uma situação muito complicada no que diz respeito à sexualidade. A igreja precisa se manter firme, a igreja precisa se manter fiel aos mandamentos da Bíblia, aos mandamentos de Deus. A igreja precisa trabalhar na contracultura, desenvolver, viver
e defender a cultura do reino de Deus, a cultura da santidade, a cultura da moralidade, a cultura da verdade e a cultura da justiça. Todos esses, meus irmãos, são valores que nós, como servos de Deus, precisamos viver, defender e proclamar. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. Aqui é uma parte triste, meus irmãos, a ser mencionada. Realmente, existe uma ala, né, de evangélicos que abriu mão da santidade, abriu mão do padrão bíblico de comportamento e está aderindo a esses movimentos culturais de liberação, né, esse movimento cultural de que é proibido proibir. Mas, queridos, a Bíblia não muda. O nosso Deus não muda. E Deus vai requerer de cada um de nós, como que somos servos seus, a obediência aos seus mandamentos e não a obediência a mudanças culturais. Nós não temos nada a ver com a cultura deste mundo. Nós temos a nossa própria cultura, a cultura bíblica, a cultura ensinada pela palavra de Deus. É nessa cultura que nós temos que viver, seguindo estes valores que nós precisamos pautar a nossa vida nesta terra. Se nós passarmos a valorizar os valores defendidos pelo mundo, nós nos tornaremos inimigos de Deus. A Bíblia é clara quando menciona, se nós formos amigos, né, fizermos amizades com o mundo, no sentido de abraçarmos a cultura mundana, nós nos tornaremos inimigos de Deus. Precisamos, queridos, como igreja, defender a cultura do reino de Deus. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistos com mais naturalidade. Conforme mencionamos, esse é o objetivo do trabalhar do nosso inimigo, mudar a cultura, afastar as pessoas completamente do modelo familiar estabelecido ali no Éden, para que a sociedade se desestruture completamente, para que ele tenha uma maior facilidade de manipulação. Meus irmãos, a defesa da família, do padrão bíblico familiar, é uma das grandes responsabilidades que a igreja tem. O padrão bíblico para a família é o padrão que mais traz benefícios para toda a humanidade. Porque o padrão bíblico de família, quem vive no padrão bíblico da família, normalmente os seus filhos são melhores preparados para viver nesta terra. Os filhos são mais felizes, os filhos são mais preparados, os filhos são mais equilibrados. E famílias equilibradas vão gerando famílias equilibradas. E assim, este círculo vai se perpetuando. A partir do momento em que a família começa a se desestabilizar, a partir de então, todas as pessoas geradas nessas famílias desestruturadas, desestabilizadas, normalmente também são pessoas desestruturadas e desestabilizadas. E este círculo também vai se perpetuando. Por isso, então, que o nosso inimigo trabalha para desestruturar as famílias, para arrancar do coração das pessoas o modelo bíblico familiar. Porque fazendo isso, as famílias geradas de forma contrária àquilo que Deus determinou são famílias completamente desestruturadas, famílias desestabilizadas que, vamos dizer, que são mais facilmente influenciadas pelas forças do nosso inimigo. Chegamos ao tópico 2, as principais distorções da sexualidade sadia. Subtópico 1, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. Meus irmãos, um dos pontos defendidos por essa nova cultura ocidental é justamente a liberdade de se relacionar intimamente com quem quiser, pois eles têm uma máxima, né, um ditado onde eles dizem: ninguém é de ninguém, ou seja, eles têm completa liberdade para se relacionar com qualquer pessoa, em qualquer situação. Essa é a liberdade que eles estão vivendo hoje, esta é a liberdade que eles estão pregando e defendendo. E aqui o comentarista menciona a respeito da fornicação, que para nós evangélicos é aquele relacionamento entre pessoas
solteiras, relacionamento íntimo entre pessoas solteiras. Mesmo que o mundo defenda esta prática, mesmo que o mundo pratique esse tipo de coisa todos os dias e ache que é normal, nós como igreja precisamos entender, queridos, que nós estamos, conforme mencionamos, debaixo da cultura do reino de Deus. E pelo que vemos na Bíblia, a fornicação está incluída naqueles pecados que a Bíblia chama de imoralidade sexual. Você quer ver um exemplo do porquê, ou um motivo muito forte, por que a Bíblia diz que um cristão não deve praticar estas coisas? Vamos ler o que Paulo escreveu ali na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, na Nova Versão Transformadora. Observe. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Queridos, eu acredito que não dê para ser mais claro. Todo aquele que quer entrar no céu precisa fugir destas práticas listadas por Paulo. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual. E aí está incluído a fornicação, sexo antes do casamento. Aqueles que adoram ídolos, aqueles que cometem adultério, aqueles que se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Então, queridos, aqui Paulo está dizendo claramente por que o cristão não pode praticar estas coisas. Porque quem pratica estas coisas não pode entrar, não conseguirá entrar no céu. Então, irmãos, é muito claro para nós. Se nós queremos entrar no céu, se nós queremos receber das mãos do Senhor Jesus Cristo o galardão, nós temos que nos adequar à cultura do reino de Deus. E qual é a cultura do reino de Deus? Não adulterarás, não praticarás imoralidade sexual, enfim. Nós temos regras a serem seguidas, nós temos uma cultura que estabelece valores, uma cultura que estabelece procedimentos. E essa cultura é justamente a cultura do reino de Deus. Por mais que as pessoas preguem e defendam a liberdade, a liberalidade sexual ou a libertinagem sexual, nós como cristãos precisamos, se queremos ir para o céu, morar com Cristo Jesus, nos adequar justamente à cultura do reino de Deus, defendendo e vivendo os valores anunciados pela palavra de Deus. Não há outro jeito de alcançarmos a salvação. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas da língua portuguesa, como pornô, pornografia, etc., possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Na verdade, porneia porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. O que o comentarista quer dizer aqui, meus irmãos, é que a palavra porneia, no grego, é uma palavra que inclui vários e vários pecados tidos como sexuais. Então, muitas vezes, alguns tentam fazer separação. Porneia é só isso, ou porneia é só aquilo. Na realidade, o comentarista está mencionando, está afirmando que o significado de porneia é muito mais amplo e envolve todos os tipos de pecados sexuais. Para nós, não importa, na realidade, assim, o que eu percebo, não há tanta importância para nós no que diz respeito à separação. É fornicação, é adultério, é isso e aquilo. Nós precisamos entender, fornicação é justamente o sexo entre pessoas solteiras, adultério é o sexo de alguém casado com alguém que não seja o seu cônjuge. E ainda temos aí, segundo o comentarista, a questão da impureza. Impureza é todas aquelas atitudes, incluindo a pornografia. Quem consome pornografia está além de estar incorrendo no pecado do adultério, porque a pessoa muitas vezes
tem o desejo sexual por aquela pessoa, aquela atriz, enfim, aquela pessoa que está participando ali do filme pornográfico, da imagem, enfim, é gerado um desejo de posse, uma cobiça no coração de quem está assistindo por aquela pessoa, e isso aí já se constitui, segundo Cristo Jesus mencionou, como um adultério. E também a questão da impureza. Quem se submete, né, quem se expõe a esse tipo de coisa, está cometendo, no mínimo, o pecado de impureza sexual. E tem a questão também da prostituição, que é normalmente classificada como a prestação de serviço na área sexual mediante a pagamento. Então, todas essas práticas, segundo o comentarista, estão incluídas, né, na palavra porneia, e na língua portuguesa nós fazemos uma pequena divisão entre cada uma dessas práticas, mas perante o Senhor, todas elas representam um grave pecado. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. É aquilo que nós lemos lá, se eu não me engano, na verdade prática, né? Quem peca fora do corpo, quem peca é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E quem peca contra o seu próprio corpo, segundo o Paulo nos deu a entender na sua palavra, o peso desse pecado é muito maior, ou seja, a abrangência deste pecado é muito maior porque está profanando o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Subtópico 2, adultério. Não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime, contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Aqui, meus irmãos, é mais um resultado, né, do que nós estamos vivendo hoje, é mais um resultado da mudança cultural. Antigamente, as pessoas até adulteravam, mas não era algo tão divulgado quanto hoje. Hoje em dia essa questão do adultério acabou sendo banalizada. As pessoas têm aí um negócio chamado, eu tenho, a pessoa muitas vezes diz, né, que tem um relacionamento aberto. O que é um relacionamento aberto? A pessoa é casada, só que tanto ela quanto o seu cônjuge têm liberdade para se relacionar com outras pessoas, relacionamento íntimo, sem que isso traga nenhum problema para o relacionamento. Então vocês percebem que antigamente algo que era praticado, mas era vergonhoso, hoje é algo aceito e recebido pela sociedade com uma grande naturalidade. O que, biblicamente falando, está completamente errado, está completamente fora, né? Esta prática está completamente fora daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que a Bíblia orienta e daquilo que a Bíblia ordena. Até porque, conforme nós lemos lá em 1 Coríntios 6, os adúlteros também ficarão fora do céu. E isso já é um grande motivo para nós, igreja, nós cristãos, servos de Deus, fugirmos dessa prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. Na realidade, Davi, além de cometer um adultério, ele também cometeu um assassinato. Então percebam que isso é um sinal, queridos irmãos, que esse tipo de situação pode atingir a qualquer um de nós. Davi foi um homem chamado biblicamente de um homem segundo o coração de Deus. E ele caiu diante de uma situação de adultério. O que dizer de nós? Nós precisamos, queridos, estar vigiando dioturnamente em relação a essa questão do adultério. Conversinhas nas redes sociais com outras pessoas que não sejam o seu cônjuge, com pessoas do sexo oposto, tudo isso se torna um grande perigo para todos nós. Evitemos, fujamos desse tipo de situação, porque isso pode trazer para nós grandes complicações e dores de cabeça. Então estejamos vigilantes, pois Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, acabou sucumbindo diante de uma situação como essa. Isso nos mostra que não há pessoas que possam bater no peito e dizer, né? Isso aí não me atinge. Nós, queridos, precisamos estar vigiando a todo o tempo. Na literatura sapiensal, especialmente os provérbios, sobejam as advertências contra esta prática. A literatura sapiensal
é os Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São esses 4 livros, que seriam livros de sabedoria, principalmente Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O livro de Salmos é chamado, né, o Inário de Israel, o livro onde nós encontramos os hinos que os israelitas louvavam ao Senhor nosso Deus. Enfim, realmente, conforme o comentarista mencionou, no livro de Provérbios encontramos muitas advertências a respeito da mulher estranha, né? O Salomão chama a adúltera, né, de mulher estranha, aquela mulher que vai tentar seduzir homens casados, homens comprometidos, e com essa sedução acaba destruindo a vida desta pessoa. Acho importante mencionar mais uma vez, precisamos, queridos irmãos, vigiar. Jesus e os seus apóstolos condenaram o adultério. Na realidade, o Senhor Jesus Cristo mencionou pelo menos 2 vezes no Evangelho segundo Mateus a respeito da questão do adultério. Pessoas que deixam a sua esposa e casam com outra estão adulterando. Pessoas que olham para por exemplo, um homem que olha para uma mulher com um olhar de cobiça, já em seu coração adulterou contra ela. Então, nós vemos realmente que essa questão do adultério é algo combatido fortemente na Bíblia Sagrada, tanto pelo Senhor Jesus Cristo quanto pelos seus apóstolos. Subtópico 3, homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Os cristãos não têm na Bíblia, os cristãos que têm na Bíblia sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. Conforme o comentarista mencionou, nós não acreditamos neste determinismo genético. O que é um determinismo biológico? O que é um determinismo biológico? A criança já nasce pré-determinada a se tornar alguém que entre pelo caminho da homoafetividade. Não existe, nós não cremos, não existe provas em relação a isso. A Bíblia não menciona nada a esse respeito, pelo contrário, a Bíblia menciona claramente que a questão da homoafetividade é uma questão de atitudes, a pessoa entra por este caminho e não é nada pré-determinado geneticamente, como algumas pessoas, algumas alas da sociedade querem defender. Nós, como cristãos, baseamos a nossa fé na Bíblia Sagrada, a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, e a Bíblia fala claramente que a questão da homoafetividade é uma escolha, é uma atitude ou um caminho que a pessoa entra para praticar, sem haver nenhum tipo de predisposição ou pré-determinação, ou como diz aqui o comentarista, nenhum tipo de determinismo biológico. Aquela criança nasceu para ser homoafetiva. Não existe isso. Biblicamente falando, isso é uma completa falácia, isso é uma completa mentira. E o que a Bíblia fala e afirma claramente é que a questão da homoafetividade é uma escolha. A pessoa entra nesta prática por decisão própria, por vontade própria. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte deste processo. Aqui, meus irmãos, é um tema bastante delicado de ser mencionado e aqui na internet não é muito bom, na realidade não é recomendado nós termos esse tipo de discussão. Se você quer ler um pouquinho mais sobre o que eu penso sobre este assunto, por favor, pegue e baixe lá as nossas notas de aula e ali nesta parte da lição tem ali um texto, algumas considerações que eu fiz em relação a esse tema. Os irmãos peguem ali, debatam ali, vejam ali o que os irmãos acham a respeito daquilo que eu escrevi. Eu acredito não ser recomendado nós tratarmos desse tema aqui tão abertamente na internet, numa aula no YouTube, mas os irmãos fiquem à vontade em pegar o nosso material e dar uma olhada no nosso pensamento em relação a este tema. Por exemplo, o caso de gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado, e as pesquisas confirmam, que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. O que o comentarista está mencionando aqui, ele está, na realidade, colocando por terra a defesa de que essa questão da homossexualidade vem de um determinismo biológico, ou seja, a pessoa já nasce com essa tendência.
E aqui o comentarista traz o exemplo de dois gêmeos, né, em que um deles se tornou um homossexual e o outro não. O outro continuou sendo um heterossexual. E aqui o comentarista menciona que se houvesse algum tipo de determinismo biológico, se a criança nascesse com aquela predisposição para seguir aquele caminho, no caso de gêmeos, os dois precisariam ter essa mesma predisposição. E quando um se torna praticante da homoafetividade e o outro não, isso significa que não existe, então, um determinismo biológico. Esta, então, é a comprovação, até para confirmar o posicionamento da Bíblia, de que a questão da homoafetividade é uma escolha, é um comportamento adquirido depois, sem nenhum tipo de predisposição biológica, predisposição genética para isso. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não um fruto de preconceito. Aqui, meus irmãos, é um tema também bastante delicado de ser tratado, pois muitas pessoas que defendem a questão da homoafetividade, elas consideram, né, todo tipo de reprovação a esta prática como sendo um ato de homofobia. Na realidade, meus irmãos, nós como cristãos, nós precisamos defender a nossa fé, defender aquilo que nós acreditamos. E é o que a Bíblia menciona, o que a Bíblia ensina é que a questão da homoafetividade é algo contrário ao que Deus determinou para nós. Conforme o comentarista mencionou, é algo que vai contra a natureza, algo que vai contra aquilo que Deus determinou para cada um de nós, como homens e mulheres. Então, as pessoas muitas vezes confundem este nosso posicionamento contra a atitude e consideram que nós estamos rejeitando a pessoa. E não é isso que acontece, não é isso que deve acontecer. Na realidade, nós condenamos a prática do pecado, porém nós estamos de mãos estendidas para ajudar as pessoas. Então não é porque os evangélicos são contrários à prática da homoafetividade que nós evangélicos odiamos aqueles que praticam tais coisas. Pelo contrário, nós rejeitamos esta prática porque entendemos pela Bíblia Sagrada que ela não está de acordo com a vontade de Deus, porém nós estamos de braços abertos, mãos estendidas para ajudar todos aqueles que, e nós não fazemos diferença, por exemplo, entre um bandido, entre uma pessoa que seja uma prostituta, entre alguém que entrou pelo caminho da homoafetividade ou viciado em drogas. Não existe diferença. Todas essas pessoas estão praticando coisas que são contrárias à palavra de Deus e nós, apesar de rejeitarmos a prática, nós estendemos a mão para ajudar as pessoas. Não é diferente, por exemplo, em relação a alguém que decidiu ou entrou pelo caminho da homoafetividade. Não tem diferença nenhuma no que diz respeito à tratativa. Nós, assim como uma pessoa que é um viciado, por exemplo, em drogas, nós reprovamos completamente a ação do vício, né? A ação do consumo de drogas, a ação da questão da prostituição, mas nós estendemos a mão para ajudar as pessoas quando elas querem ajuda. Então, nós precisamos justamente separar essa questão, separar a questão da reprovação do ato com a aceitação da pessoa como sendo alguém que precisa da graça de Deus. Então nós, como evangélicos, reprovamos as práticas que a Bíblia reprova, porém nós estamos de braços abertos e mãos estendidas para ajudar essas pessoas que praticam essas coisas e precisam de ajuda, precisam de graça, precisam de uma mão estendida. Então nós reprovamos as ações, mas estendemos as mãos para ajudar todos aqueles que precisam da nossa ajuda, que precisam de apoio, que precisam de um conselho, que precisam de uma oração, enfim. A igreja é o pronto socorro de Deus, pronta para ajudar todos aqueles que vêm a ela em busca de ajuda, em busca de uma palavra de conforto, em busca e até de uma libertação, né? Muitas pessoas interpretam essa questão de libertação como algo ofensivo, mas biblicamente falando, meus irmãos, não é ofensivo. O conhecimento da palavra de Deus
é que liberta. E conhecereis a verdade, disse o Senhor Jesus Cristo, e a verdade vos libertará. Chegamos agora ao tópico 3, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Subtópico 1. O sexo atende uma necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal se multiplicar e encher a terra. Sem a procriação, não haveria a perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende a uma necessidade premente da criação. Aqui, meus irmãos, o comentarista menciona justamente um dos objetivos do relacionamento íntimo, que é a procriação. Nós estamos vendo aí uma mudança, uma multiplicação da ciência, onde não se é mais necessário ter um relacionamento íntimo para poder procriar, né, para poder engravidar alguém, pois temos aí a inseminação artificial e outras técnicas, né, desenvolvidas pela ciência. Porém, biblicamente falando, um dos objetivos do relacionamento íntimo justamente é a procriação, é geração de filhos. Porém, é importante nós mencionarmos que esse objetivo ele não é único e também não é o principal. Ele é o mais citado, ele é o mais lembrado, mas ele não é o principal no que diz respeito à sexualidade entre um casal, né, entre dois cônjuges casados legalmente diante de Deus. Subtópico 2. O sexo como complementação e satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. Aqui, meus irmãos, encontramos, no meu entendimento, justamente os objetivos mais importantes do relacionamento íntimo, que é aqui a complementação e a satisfação. Conforme nós mencionamos na lição passada, o relacionamento íntimo foi projetado e programado por Deus para ser uma bênção na vida daqueles que estão casados. A prática íntima, no relacionamento íntimo, está reservada, pelo que nós entendemos, pelo que nós vemos na Bíblia Sagrada, para pessoas casadas. Ela precisa ser praticada dentro do casamento e ela tem por objetivo, conforme o comentarista mencionou, a complementação, ou seja, um cônjuge complementa o outro, e também para a geração de satisfação física. E aqui entramos num grande problema, porque principalmente as pessoas mais antigas, elas não tinham essa consciência de que a sexualidade, o relacionamento íntimo, precisa gerar prazer em ambos os cônjuges. E esse erro cometido no passado, irmãos, causou muitos e muitos problemas entre casais, principalmente casais cristãos. Então, é importante nós sabermos dessa questão. A questão do relacionamento íntimo. Ela não tem como primeiro objetivo a procriação. Ela tem como primeiro objetivo trazer complementação e satisfação para os dois cônjuges. A questão da procriação é algo secundário na minha visão. O que acontecia no passado é que as pessoas se relacionavam tão somente com o principal objetivo de procriação e desprezavam essa questão apontada pelo comentarista, que é a complementação e a satisfação. E conforme eu mencionei, essa prática gerou muitos problemas, principalmente para as mulheres, para as irmãs. E isso, meus irmãos, deveria ser uma preocupação de todos nós, formadores de opinião, mudar, quebrar esta prática. Aí sim podemos usar aquela questão da quebra de tabu. Aquela prática normalizada do homem só se preocupar consigo mesmo durante um relacionamento íntimo precisa ser quebrada. Essa prática masculina precisa ser mudada, pois os dois precisam encontrar satisfação durante o relacionamento íntimo. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou, o casamento. Conforme mencionamos, a Bíblia condena, proíbe o sexo antes do casamento, porém, o sexo dentro do casamento, a Bíblia incentiva e nos diz que é, abre aspas, até de uma certa forma obrigatório.
Vamos ler o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Vejam então, meus irmãos, que o sexo fora do casamento é algo condenável pela Bíblia, só que dentro do casamento é uma ordenança, ou seja, é algo que nós precisamos praticar. Paulo menciona aqui, olha, não se privem um ao outro de terem relações íntimas, a não ser que vocês entrarem num acordo para que vocês possam se dedicar mais desprendidamente à oração. Mas depois deste período acordado, voltem novamente a ter um relacionamento íntimo para que vocês não caiam nas astutas ciladas do nosso inimigo. Então percebam, meus irmãos, que o sexo fora do casamento ou antes do casamento é algo condenável pela Bíblia, porém dentro do casamento é uma ordenança. Por isso que o relacionamento íntimo do casal, de acordo com o que a Bíblia diz, pode ser considerada uma celebração. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante que nós esclareçamos os nossos alunos a esse respeito, pois muitas coisas erradas têm sido feitas, têm sido ensinadas nesse quesito, e nós precisamos, irmãos, trazer um ensinamento correto, equilibrado e bíblico para os nossos alunos. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza, como fornicação, o adultério e a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Na realidade, meus irmãos, alguns escritores, alguns autores realmente defendem que quando um casal tem uma vida sexual ativa e prazerosa para os dois, percebam, uma vida sexual ativa e prazerosa para os dois, este casal normalmente ele está blindado contra a maioria das tentações que atingem os casais hoje em dia. Vejam que coisa interessante. Se nós conseguirmos desenvolver uma vida sexual ativa e prazerosa, tanto para nós quanto para o nosso cônjuge, nós estaremos de uma certa forma blindando o nosso casamento no que diz respeito às tentações que podem levar ao adultério. Vejam que coisa interessante, coisa importante de ser mencionada. Quando desprezamos essa verdade bíblica, meus irmãos, nós estamos incorrendo num sério risco de sermos atraídos e enganados por essas ofertas do nosso inimigo nesta área da intimidade. Então precisamos entender a importância disso, entender os mecanismos que podemos usar para nós blindarmos o nosso casamento, para que possamos desfrutar de uma vida feliz e prazerosa ao lado do nosso cônjuge, na presença do Deus Todo-Poderoso. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Aqui, meus irmãos, chegamos numa parte bastante delicada, porque muitos dentro da igreja acham que nós não precisamos tratar desse tipo de assunto, pois todo mundo sabe, esse tipo de temas a respeito de sexualidade, a respeito de como ter um relacionamento íntimo. Porém, queridos irmãos, isso está muito longe da verdade. Quando os cônjuges, principalmente o marido, não está preocupado em gerar prazer, em gerar satisfação, em gerar uma vida, um relacionamento íntimo prazeroso para a sua esposa, para essa mulher o relacionamento íntimo pode se transformar num fardo. Como o comentarista mencionou, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Meus irmãos, desculpem aqui o português rasgado,
Mas para um homem chegar à satisfação no relacionamento íntimo é muito fácil e muito, dependendo da situação, é até muito rápido. A questão é que muitos irmãos não se preocupam em gerar satisfação na sua esposa. E uma esposa que entra num relacionamento íntimo e ela não consegue se satisfazer, aquilo se torna como se fosse um castigo, aquilo se torna como se fosse um fardo, como o comentarista mencionou aqui. E não é isso que Deus planejou para nós, casais cristãos. O relacionamento íntimo, a intimidade sexual, ela foi deixada por Deus para nós, para que os dois cônjuges consigam chegar à satisfação, consigam chegar ao objetivo final deste relacionamento. Eu não vou adentrar mais profundamente em relação a isso, os irmãos podem olhar nas minhas notas de aula o que eu escrevi sobre o tema. Mas o que precisa ficar claro para cada um dos irmãos, principalmente os homens, meus irmãos, nós precisamos nos preocupar em gerar satisfação para o nosso cônjuge, para a nossa esposa. Nós não podemos entrar num relacionamento íntimo com a nossa esposa sem nos preocupar, sem nos prepararmos para que ela também atinja aquele nível de satisfação esperado no relacionamento íntimo. Nós precisamos ter essa preocupação e nós precisamos ter esse objetivo num relacionamento íntimo. Se a mulher não se satisfaz no relacionamento íntimo, todas as vezes que você, como homem, procurá-la para um relacionamento íntimo, isso vai ser uma tortura, isso vai ser um fardo para a vida dela e não foi isso que Deus planejou para o casal. Os dois precisam chegar à satisfação ali durante o ato íntimo, você está me entendendo? E para que isso aconteça, cada um de nós, irmãos, cada homem precisa se preocupar com isso, precisa estudar, precisa conversar com bastante sinceridade e honestidade com a sua esposa, se preocupando em gerar este prazer, essa satisfação para ela. E eu estou querendo dizer, dentro daquilo que é lícito, dentro daquilo que é permitido pela Bíblia Sagrada. Não estou querendo dizer que os irmãos precisam inventar coisas que o mundo oferece. Não estou falando nada disso. O que eu afirmo aqui para vocês é que dentro daquilo que é correto, dentro daquilo que é bíblico, é perfeitamente possível que os dois cônjuges cheguem à questão da satisfação durante a sua intimidade. É perfeitamente possível acontecer isso. Na realidade, se torna corriqueiro, se torna comum acontecer isso quando os dois estão preparados, quando os dois estão preocupados com essa questão, principalmente o marido em relação à esposa. Percebam então, meus irmãos, a importância deste tema. Muitas mulheres estão vivendo uma vida miserável dentro do casamento, porque o seu marido não se preocupa com a finalização, com gerar satisfação na esposa durante um ato, durante a intimidade sexual. Então, percebam, estamos no momento de esclarecimento, estamos no momento até de reflexão, e estamos no momento, para aqueles que assim precisarem, que haja um reposicionamento nessa questão, na tratativa do relacionamento íntimo com o seu cônjuge. A esposa tem a responsabilidade de gerar prazer no seu marido, o marido tem a responsabilidade de gerar o prazer na sua esposa. Os dois precisam trabalhar um para gerar prazer no outro e assim o nome do Senhor é glorificado. Qualquer coisa diferente disso gera problemas. Qualquer atitude de egoísmo, principalmente por parte do homem, que muitas vezes só se preocupa com ele e não se preocupa com a sua esposa. Isso gera problema, isso gera frustração, isso gera tristeza, isso gera angústia na vida do seu cônjuge. No cônjuge que é desprezado, isso gera angústia, frustração e tristeza. E nós, como servos de Deus, queridos, precisamos aprender a fazer e aprender a fazer corretamente para a glória de Deus. Subtópico 3, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, também por ele é amado. Mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, contudo,
nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e, como tal, devem ser vistos e respeitados como pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Conforme nós mencionamos, meus irmãos, nós condenamos a prática, porém nós amamos e estendemos as mãos para ajudar todos aqueles que precisam de ajuda, independente da condição, independente da situação, independente daquilo que a pessoa tenha praticado. A igreja deve estar de braços abertos para receber, para amparar, para apoiar, para aconselhar todas as pessoas que vêm a ela em busca de ajuda. A igreja é o pronto socorro de Deus nesta terra, algo deixado por Deus para cuidar, para reparar, para ajudar as almas a se recuperarem de situações tão degradantes, como, por exemplo, o consumo de drogas e outras situações mais por aí. Então a igreja deveria estar pronta e disponível para ajudar todos aqueles que a procurassem, independente da sua situação, independente das suas ações. É isso que se espera da verdadeira Igreja de Cristo. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se converteram à fé cristã. Realmente, meus irmãos, por se tratar de algo, de uma prática que é contrária àquilo que a Bíblia Sagrada ordena, para que a pessoa seja alcançada pelo Evangelho de forma completa, é necessário que haja uma renúncia, é necessário que haja uma interrupção da prática, dessa prática que é contrária à Bíblia Sagrada, para que a pessoa possa desfrutar de todas as benesses oferecidas no Evangelho. Se eu não me engano, lá em Provérbios diz que aquele que confessa, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Então todas as ações que são contrárias à Bíblia, àquilo que a Bíblia Sagrada menciona e tem como procedimento correto, todas essas ações contrárias precisam ser abandonadas, precisam ser deixadas de lado para que o Evangelho consiga realmente, possa entrar e transformar completamente a vida daquela pessoa. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui os homossexuais. Conforme mencionamos, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não há limites, meus irmãos, para a misericórdia de Deus. Não há limite, meus irmãos, para o grande amor de Deus. Quando há genuíno arrependimento, quando há genuína conversão, o amor de Deus alcança, a transformação de Deus alcança, o poder de Deus alcança e executa transformações profundas na vida de qualquer pessoa. Deus ama e está disposto a salvar a todas as pessoas. O convite está estendido a todas as pessoas em Cristo Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos nos dirigindo para a conclusão. Nesta lição, aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por Ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. Chegamos então, queridos, ao final de mais uma aula. Agradeço pela sua companhia, pelo seu apoio, pela sua oração e por tudo que os irmãos têm feito pelo nosso humilde trabalho. Se Deus permitir, estaremos de volta na próxima semana com a lição de número 4. Graça e paz, que Deus vos abençoe.